Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Divichella Cast. Eu sou Amanda Borges, gestora no escritório Divichella, e hoje, junto com o sócio fundador do escritório, Rafael Dil, vamos ter a honra de receber a pessoa que está à frente de uma das empresas mais admiradas da região sul do país, que está presente na casa de muitos brasileiros, inclusive na minha casa, que é o senhor Gilmar Borchardt, que é diretor da Girando-Sol, uma das empresas com maior tradição em produtos de limpeza, há 34 anos no mercado, correto, seu Gilmar? 34 anos, isso aí. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigada por topar participar desse nosso projeto. É uma honra recebê-lo. E, seu Gilmar, vamos começar, então, querendo saber um pouquinho da sua história, da história da Girando-Sol, de onde surgiu essa questão de empreender com produtos de limpeza. Sim, boa tarde, bom dia. Boa tarde, Gilmar. Depende do horário que estão nos escutando. Depende do horário que estão nos escutando, mas, enfim, agradeço muito o convite, Amanda, Rafael. É um prazer enorme. Há muitos anos a gente já se conhece, né? Desde 2010, Gilmar. 15 anos, né? 15 anos, né? Passa rápido. E tanto a nossa empresa como a empresa de vocês, a gente tem o intuito de contribuir e melhorar a vida das pessoas, né? Cada uma nas suas atribuições. Exatamente. E eu estou muito feliz, estou honrado pelo convite, sabendo do momento que o Divichella está vivendo, né? Um momento importante, um momento bom. Estão aí logo com casa nova, né? Ampliando a nossa empresa também. Então, são empresas que realmente vêm se destacando no sul do Brasil, vocês no Brasil, né? Então, é muito legal a gente poder contar um pouquinho da nossa história, compartilhar um pouquinho dos nossos momentos, porque eu sempre digo assim, a gente participa de vários podcasts, a história é uma só. Às vezes a gente conta ela um pouquinho diferente, né? Palavras diferentes, mas isso que é o legal, a gente vai trocando experiências. E é uma história inspiradora, né, seu Gilmar? É sempre bom escutar as suas histórias, porque com certeza são histórias que têm muito a ensinar para quem está nos escutando. Eu te conheci na Gilmar em 2010, foi o ano que nós fizemos o nosso primeiro trabalho na Girando-Sol, e hoje a Girando-Sol está numa sede linda, maravilhosa lá em Arroio do Meio, e naquele ano de 2010 vocês estavam numa sede bem menor ali no centro da cidade, mas eu sei que não foi o primeiro local onde tu iniciou. Na verdade, é uma história mais antiga, assim. Como é que... E, na verdade, tu veio da indústria calçadista antes, né? A minha vida começou na roça com o pai, assim que eu me lembro, a vida de começar a trabalhar, né? Pegava enxada, enfim, com a mãe, com o pai na roça, né? E lá por um tempo, meu irmão mais velho disse, pai, mãe, isso aqui não é vida para nós. Então, nós tínhamos um pequeno pedacinho de terra, 9 hectares, né? E nós éramos ali na região de Arroio mesmo? Arroio do Meio, Picada Café, no interior lá. E aí ele disse, pai, mãe, isso aqui não é vida para nós. A gente quer ir num baile, a gente quer ir numa festa, a gente não tem dinheiro nem para poder comprar um Guaraná. Eu vou arrumar um emprego na cidade, né? E aí foi que ele foi na cidade, nós tínhamos um grupo de calçados, uma fábrica de calçados muito grande lá, e aí eu disse, aproveita e já pergunta o emprego para mim também. E começamos junto, eu digo assim, eu e meus irmãos, a vida toda nós sempre trabalhamos nas mesmas empresas, e aí eu já fui lá, logo meu outro irmão também foi, e trabalhamos. E a minha jornada na indústria começou no ramo de calçado, em 11 de fevereiro de 1981. Quase 40 e poucos anos. Então, eu gosto de falar isso, porque muitas vezes o jovem, hoje ele mal começa a trabalhar, já está pensando na aposentadoria, já pensa. E quando tu está ali... A pressa em ficar milionário. A pressa em ficar milionário, a pressa de querer chegar na aposentadoria e querer viajar, e a gente percebe que a vida, ela é uma viagem. Então, eu comecei ali em 81, trabalhar na indústria de calçados, comecei no chão de fábrica, limpando o setor, organizando máquina, enfim, tudo que era necessário para fazer, né? E eu sempre fui um cara muito dedicado, muito, assim, eu não tinha preguiça para fazer o trabalho sujo, não tinha preguiça para fazer o trabalho legal, e quando eu via na esteira, assim, os setores, assim, às vezes dentro de uma linha de produção tem uma máquina que é mais difícil de operar, e eu já gostava de ter esse desafio, eu quero aprender naquela máquina lá, porque eu sei que aquela máquina é importante. Se eu chegar lá, eu vou dar um passo na minha carreira, né? Ele sim aprender, né, seu João? Isso, daí depois disso, daí era auxiliar de chefe, que fazia um concerto, tinha um setorzinho que eles dizem assim, fazer o concerto, né?
Então ali já era próximo de ser auxiliar de chefe, né? E aí eu fui me dedicando, de noite eu já aprendi, quando eu terminava eu ia lá ajudar o cara a fazer os concertos, aí quando vi um cara sai, a gente entra, e foi o que aconteceu na minha jornada aí de quase 10 anos no ramo de calçados, né? Então eu passei por todos os setores, né? Desde chão de fábrica, consertador, que a gente dizia, auxiliar de chefe, chefe, auxiliar de supervisor, supervisor, até ser gerente de fábrica, né? Passei por todas as áreas. Todas as áreas, né? Isso me deu um aprendizado muito grande sobre a indústria, né? E em 1990, deu uma crise muito grande no ramo de calçados no Brasil todo, especialmente aqui na nossa região do Vale do Taquari, Novo Hamburgo, né? Então muitas fábricas faliram, Eu me lembro, fecharam. eu era jovem, eu tinha 18 anos, mas eu me lembro assim, que foi uma quebradeira geral, especialmente em relação ao dólar, né? Isso. Hoje eu consigo entender mais o porquê que tanta fábrica quebrou. Na época nós sofremos muito, porque o meu irmão mais velho era dono de uma das fábricas que fechou e eu trabalhava com ele, né? E a gente sofreu muito, porque quando você quebra e não sabe por quê quebrou, e a gente veio da roça, a gente se cobrou muito, né? O meu irmão mais velho entrou em depressão, uma série de coisas que aconteceu com ele, pelo fato de a gente não ter entendido. Hoje eu enxergo que aquele momento do calçado ali que começou em 87 e se afunilou em 94, né? Nós tivemos um período aí de 6, 7 anos que praticamente até grandes empresas aí de 2, 3, 5, 10 mil funcionários começaram a quebrar. Então você começar a entender que esse segmento não era mais importante para o Brasil ou para o mercado, né? O mercado comprador ele começou a achar formas mais baratas de produzir, onde entrou a China, entrou a Índia, né? E com isso nós, indústrias brasileiras, literalmente fomos exploradas. Nós tivemos que produzir de graça, sem resultado. E, consequentemente, uma empresa sem resultado é esperar a morte, vamos dizer assim, né? E foi o que aconteceu com a maioria do setor calçadista naquela época, né? E muito poucos sobreviveram, e os que sobreviveram tiveram que se reinventar, mercado interno, enfim, produzir produtos de valor agregado maior. Então foi esse período ali que eu me apaixonei pela indústria, né? Porque a indústria e o ramo de calçado, ele é uma faculdade. Quem trabalha dentro de uma indústria de calçado, isso é uma disciplina, isso é quase que uma religião, né? São os processos onde um falhar, tudo trava, né? Porque começa de você curtir o couro até a última escova que vai polir o sapato e botar dentro da caixinha. Então são às vezes 500, 600 pessoas numa linha que precisam cada um fazer seu trabalhinho bem feito para chegar lá no final aquele sapato ser um brilho, uma maravilha, porque a consumidora, que a gente fabricava sapato feminino, né, para que a consumidora levasse aqueles par para casa e dissesse, poxa, esse é o sapato do meu sonho, né? Com certeza isso contribuiu muito para tudo que o senhor, né, soube depois para poder montar também a sua indústria, né? Isso, foi aí que então essa empresa que eu trabalhava, né, juntamente com meus irmãos, que fechou, estava desempregado. E aí eu fui na casa da minha mãe, onde a mãe foi fazer um cursinho na Emater, era o curso que ela fez, e lá eles ensinaram a fazer uma fórmula de amaciante de roupas caseira. Glicerina, sabonete, água de rosas, eu acho que era o perfume que ela... Porque escreveu, se vocês fizerem essa mistura, cozinhar, coisa e tal, mais um corantezinho ali, isso vai ficar uma maravilha, esse produto, né? E foi casualmente quando eu entrei dentro da casa da mãe, a mãe estava concluindo aquele produto. E a casa da mãe estava um perfume só. Em vez de o cheirinho de bolo da mãe, foi o cheirinho do amaciante de roupa. E eu logo disse para a mãe,
é tão fácil assim fazer amaciante? Primeiro, claro, que eu perguntei o que ela estava fazendo ali, coisa e tal, né? Eu disse, mamãe, é tão fácil fazer? Sim, né? E como eu também, dentro do ramo do calçados, eu também trabalhava na indústria de couro, né? Então, eu lidava com químicos e tudo mais, né? E aí eu liguei para um desses químicos e disse, olha, a mãe está fazendo uma fórmula caseira, ela aprendeu assim, existe alguma forma industrial que, como o meu ramo não era varejo, não era supermercado, era mais indústria, né? Aí ele disse, não, tem. Aí ele me deu um telefone aqui na Henkel, Byron Anchieta, Teófilo, um cara que eu tenho uma gratidão enorme, porque ele além de me entregar a fórmula, ele me entregou amostras, me entregou uma série de coisas para mim poder desenvolver os primeiros testes industrial, inclusive fornecendo fornecedores de embalagem, de tampa, de rótulo. Então, quando uma pessoa dessas cai na tua vida, né, tu não esquece mais, né? E esse cara foi... Então, aí eu comecei meus testes. E aí ele disse, olha, mas se porventura der qualquer probleminha, ele disse, cara, mas eu vou fazer em cima de um fogão a gás, não tem problema. Para nós, todo cliente é importante. E se tudo der certo, né? E nós fomos clientes muitos anos, a Henkel mudou um pouquinho o perfil deles, então, mas a Henkel foi fornecedor praticamente a vida toda, nossa, até eles mudaram um pouco o formato de produtos, né? E foi incrível. Então, essa foi a história. Daí eu comecei num galpãozinho de 24 metros quadrados, né, produzindo 10 caixinhas de amaciante por dia, fazendo pronta entrega para o varejo. E como é que era o nome naquela época, nessa época? Você tinha um nome já? Sim, já era Giransol. Já era Giransol. Só que eu queria botar Girassol. Só que daí tinha a flor, porque a flor girassol, ela acompanha o sol. Movimento do sol. E aí eu sempre pensei assim, eu preciso que tenha o sol junto por causa da energia, né? Porque a gente sabe que sem o sol... Não tem vida. Não tem vida, né? Isso é uma coisa minha, da minha cabeça, assim, né? E aí depois eu pensei, não, então vou botar girando o sol, né? E aí, acho que uns 3 anos depois que eu registrei a marca e estamos até hoje aí produzindo. E sim, Rafael, aí depois começou outros desafios, né? Que foi, primeiro, conquistar o consumidor, quando a fórmula deu certo, chegar no patamar, assim, a gente sempre diz assim, cair na graça do consumidor, né? Porque quando você faz uma fórmula, você vai além daquilo que você gosta, você tem que fazer que mais pessoas gostem daquilo que você está fazendo, né? E achar esse perfil foi, então, muito complicado. E o Teófilo esse me ajudou muito até nós achar a fórmula. E aí, depois disso, eu comecei a produzir. Aí eu também tive um problema de saúde com a minha esposa, né? Durante todo esse processo. Eu sempre digo assim que 91 foi o ano mais incrível e mais triste da minha vida, né? Porque em 91 foi onde essa empresa que eu trabalhava faliu. Aí a minha esposa, em outubro daquele ano, faleceu. Ela teve um câncer, estava aqui no hospital de clínicas. E eu comecei a Giransol. E a minha falecida esposa, ela me incentivou, mesmo doente ali, ela me incentivou sempre a seguir em frente. Então, eu sempre fui muito acolhido pela família, e isso é uma coisa assim que eu sempre tenho uma gratidão muito grande pela família, pelas pessoas que admiram a família, né? Que cuidam das suas famílias, né? Porque aí foi um momento, assim, eu comecei a Giransol em 1º de abril de 1991, ela faleceu em outubro. Nesse período, eu precisei de ajuda de muitas pessoas, né? De muita força, né? Porque para passar por tudo isso ainda, né? Pensando... Construindo um negócio. Construindo um negócio, tendo cuidar a pessoa que você ama, que você gosta, que você escolheu para ficar contigo, e daqui a pouco, né, ela tinha 29 anos, na época eu tinha 27. Muito jovens, né? Não, na verdade eu casei de novo com 27, então eu tinha uns 24 anos, né? Muito então, jovem, né? Passando por tudo isso. Muita coragem. Sim, mas aí Amanda, é onde a gente diz a base familiar, né? Onde meu pai, minha mãe, a minha sogra, meu sogro, por parte dela, me acolheram, né? Porque quando a empresa fechou, eu vim morar com a sogra, né? Porque aí a gente começou a colocar, assim, vários pontos
o que nós vamos fazer agora para economizar? Porque a gente viu que o ramo de calçado tinha acabado, isso a gente já tinha percebido. Que tipo de profissão eu vou arrumar? Na época nós pagávamos aluguel, né? Então eu não sabia. Daí eu disse, Nelson, será que a tua mãe não pode nos... Ela tinha na casa dela, ela tinha um quarto à parte lá, falamos, ela nos acolheu, a Maria, né? E aí ficamos morando com ela e eu comecei a Girassol, eles chamavam de abatedor, quando na roça assim tinha uma casinha onde eles matavam os bois, não sei se lembra, é um abatedor literalmente para matar o boi e o porco lá. E aí estava em desuso, eu reformei aquilo, né, caprichei ali e comecei com um fogão com uma panela de alumínio e com um fogareiro embaixo, com 10 litros. E aí começou a história da Girassol. Que incrível, sensacional. Coisas... Eu não conhecia essa história, Gilmar. Essa história, como eu te falei, nós nos conhecemos ali em 2010. Sim. E eu já tive um impacto muito grande em 2010, depois quando vocês se mudaram para a fábrica atual, que é linda, maravilhosa, né? A atual fábrica de vocês. Eu já vi um crescimento gigantesco. Agora, tu contando a origem de tudo isso, realmente é surpreendente, né? Começou a fazer na panela mesmo. Na panela, sim. E aí, nesse período, então, 91, que eu comecei, para continuar um pouquinho, vocês me interrompem, porque eu às vezes falo... Não, bem tranquilo, a história é muito boa. Daí, por exemplo, assim, eu tive que cuidar dela, como ela conseguiu vaga no Clínicas, porque naquela época eu consegui uma vaga no Clínicas, em 91, isso era algo, né, o melhor hospital do Brasil, né? E graças a Deus consegui, só que daí tinha um desafio de todo vir, daí de noite, depois ela ficou quase 70 dias internada, então os primeiros, vamos dizer, 10, 15 dias eu tinha que dormir na caminhoneta, né? Eu levava um colchãozinho e dormia lá. Mas depois de um tempo eu comecei a criar uma amizade com as enfermeiras, elas conversaram lá, eles conseguiram arrumar, daí eu já conseguia dormir com ela durante a noite lá. Então eu produzia, daí, por exemplo, dormia de noite, quando eu acordava, eu pegava a matéria-prima nos fornecedores, ou às vezes já na vinda, mas geralmente na vinda eu vendia os produtos e no outro dia eu passava nos fornecedores e pegava as matérias-primas, produzia à tarde e de noite vinha com o produto. Então o fluxo ia Só que isso começou a ficar cansativo, né? Daí um dia eu perguntei para o meu irmão do meio, César, eu disse, César, olha, o nosso produto caiu na graça, a fórmula caiu na graça dos consumidores e esse negócio vai dar certo. E ele também estava na fase que eu estava lá, que ele trabalhava na mesma empresa, né? Só que ele já tinha se integrado numa empleiteira que faz calçamentos e coisas, né? Eu disse, César, eu tenho uma oportunidade aqui. Eu acho que esse negócio aqui vai dar certo. Porque precisando de ajuda. Eu estou precisando de ajuda para vender, César. Daí eu produzo e tu vende. E aí eu vou pegar meu outro irmão, que é o Fábio, que é o primeiro emprego dele também. Eu disse, o Fábio produz. Aí eu vou ter mais tempo para cuidar da Nelce e, ao mesmo tempo, poder comprar as matérias-primas, fazer essa parte mais... Como a família presente na sua história, né? 100% da família, não. E aí, enfim, passou essa fase toda aí e as vendas crescendo. E toda vez que eu vinha para Porto Alegre, tinha numa esquina aí, não vou citar porque tem muitos clientes que nos ajudaram, mas um especial que dizia, puxa, um dia eu gostaria de entrar nessa rede, né? E foi um certo dia, daí o César começou a visitar, e esse cliente comprou de nós. Nós produzindo, continuava naquela batida de 10, 15 caixas por dia, né? E ele comprou 300 caixas. Foi o maior pedido de vocês? O primeiro Naquele grande momento? pedido. O primeiro grande pedido, ele comprou 30 dias, num pedido ele comprou 30 dias da produção. Que legal. E aí tu desmaiou? Não. Quase infartei mesmo, né? Como é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou fazer isso? Mas daí eu recolhi todos os vizinhos, parentes que tinha em volta lá e meio que criei uma linha de produção, né? Que legal. Botou todo mundo para trabalhar? Todo mundo para trabalhar. Isso foi sábado, domingo, direto. E aí carregamos, aí naquele dia eles vieram carregar as 300 caixas, né? Deu uma chuvarada e o caminhão atolou, teve que chamar um trator, daí aquela preocupação, meu Deus, o que os caras vão dizer agora, né? Aquelas preocupações de pequeno negócio todo, né? Os caras nem ficaram sabendo que o caminhão tinha sido atolado para eles. Mas chegou
chegou lá e logo depois veio mais 300, e aí começou o crescimento da empresa. Depois com essa rede, claro que o varejo pequeno, que a gente diz, ele foi muito importante, porque foi ele que a gente conseguiu pulverizar, que a gente fazia entrega, e o varejo grande, ele não vai botar um produto numa loja sem saber se aquilo realmente é bom ou não. E foi um período também, as multinacionais não estavam entregando esse produto, então deu uma lacuna aqui, onde eu vim... Aproveitou o espaço. Vim na hora certa, né? Então consegui mais clientes de porte médio, né? E quais foram os primeiros desafios, assim, que o senhor enfrentou nesse início, assim, que considera o principal desafio, assim, desse início? Aí, Amanda, foi exatamente a construção de transformar a indústria, como a mãe fez a fórmula caseira ali, da forma assim, eu criei o meu jeitinho num folgareiro, fazer a fórmula, aí nós tínhamos um ventilador, eu tinha que automatizar dentro do meu fluxo de caixa, dentro daquilo que eu tinha condições de fazer. E aí eu conhecia o Marcão, que é o nosso engenheiro responsável, está desde o início com nós na empresa também. Eu disse, só que na época, os primeiros 6 meses, ele só assinava, né? Eu disse, Marcão, a fábrica vai dar certo. Eu sou da indústria, mas esse ramo não tinha tanto conhecimento. Não tenho conhecimento. Eu não sei se o produto químico é perigoso ou não é perigoso, então eu precisaria de alguém que me disse... Técnico, né? Um técnico. Tu não quer vir trabalhar com nós e crescer junto com a fábrica? Eu disse, posso. Ele trabalhava numa outra empresa, que era a Farol, acho que o Agranoli, Farol, e ela recém também tinha falido. Nós passamos ali o período de 89, 91, isso foi uma quebradeira geral, né? Parece que um novo estava vindo ali, estava meio que se terminando um ciclo econômico. E começando uma coisa nova, é onde nós começamos, né? E ele disse, sim, mano, topo. Daí eu disse, Marcão, eu só não sei como eu vou te remunerar. Daí eu disse, não, vamos combinar uma coisa por dia aí, e se a coisa for bem, aí nós vamos combinar um salário, aquela coisa toda. E ele trabalhou muitos meses de graça para a empresa, foi um cara assim que também veio de corpo e alma para ajudar. Então, aí o grande desafio foi, sim, poder produzir mais por dia, porque aí eu já tinha vários clientes que eu já saí daquele patamar das 10, 15 caixas e vamos dizer que já estava em quase 100, 200 caixas por dia. Foi daí onde meu outro irmão veio ajudar a produzir, o Marco começou a criar algumas máquinas, a gente começou a contratar funcionários. E o espaço físico, onde é que vocês faziam tudo Nesses isso? 24 metros quadrados ainda. Eu tinha o galpão da Maria lá, que ela tinha umas vacas leiteiras lá ainda, bem no interior. E usava esse aí? Eu usava lá, era o nosso depósito, lá eu guardava a matéria-prima e as caixas, mas aí a gente já viu que precisava ampliar. E aí foi em 92, uns 8, 9 meses depois, nós alugamos um prédio no centro da cidade. Daí sim, lá a gente já fez um plano um pouquinho mais organizado, mas isso logo sempre ia, na época era quintuplicando, assim, a gente vendia 5 vezes mais de um ano para o outro, né? E isso foi assim... Crescendo muito rápido. Muito rápido, né? E aí daqui a pouco veio a ideia assim, mas e se nós produzíssemos mais produtos? Se esse amaciante está dando tão certo? Porque daí nós começamos com o amaciante azul, né? Aí começamos a pensar, e se nós... Porque daí a gente começou a entender o que é um supermercado, aí a gente começou a ampliar a visão, né? Primeiro dentro do mesmo produto, que era o amaciante. Isso, expandimos a família. Isso, daí logo depois, 1992, 94, 95, nós já ampliamos para o detergente lava-louça, desinfetante. Aí isso tudo também caiu na graça do consumidor, já alugamos um prédio em Lajeado. Depois daí lançamos o lava-roupa em pó, começamos a fabricar, alugamos toda a área que nós tínhamos no centro administrativo. E aí nós começamos a sentir uma outra dor, que era ali, vamos dizer, esse espaço aqui entre as 3 unidades todas, eu não sei o tempo que nós temos aqui, mas... Tá bem tranquilo. Mas daí, assim, esse tempo, assim, foi mais ou menos de 93, 94, 95, a gente saiu de um patamar aí de 5, 6 funcionários para 30 funcionários. E aí a gente já começou a se preocupar um pouquinho com a organização da empresa, com fluxos, processos. Gestão das pessoas Gestão também, das né? pessoas. Daí foi o que aconteceu, que
tu tinha que produzir determinado produto, não tinha matéria-prima. Aí tu queria produzir outro, faltava outra coisa. Então, a gestão era zero. Aí eu e o Marcão já disse, Marcão, o nosso negócio deu certo. O que Mas vem agora em diante? só que nesse jeito que nós estamos fazendo aqui, nós vamos cair ali na frente. E Nós como- temos que procurar gente para nos ajudar A profissionalizar. a profissionalizar a empresa. E aí foi onde eu conheci uma pessoa no Sebrae, né, que ela implantou, na época eles chamavam de olho na qualidade, era um projeto de 14 módulos, onde ele pegava todos os processos da empresa, marketing, produção, compras, vendas, RH, daí você fazia, cada semana você fazia um módulo, você era treinado, capacitado, e aí você tinha uma semana para implantar esse módulo dentro da empresa. Então, hoje, praticamente, a gestão, a forma com que a gente faz a gestão do nosso negócio vem daquele programa de olho na qualidade. Todos os processos que nós criamos dentro da empresa foi baseado naqueles 14 módulos. Quem é que participava da criação desses processos? O senhor e mais alguém? Ou o Sim, senhor eu, o Marco, daí já tinha o José, já tinha o financeiro, o Nilson, que já tinha um gerente de produção. já porque tinha pessoas para ajudar a executar, né, esses Isso, projetos. só que é do nosso jeitão lá, pulando por cima de caixa, limpeza, que era o nosso negócio zero. Aí nós fizemos um combinado, né? E aí nós trancamos em alguns módulos, por exemplo, gestão de custos, né? Foi um módulo que nós tivemos que pular, porque era muito complexo e nenhum de nós sabia fazer, e aí nós fomos buscar um profissional da área que implantou toda gestão de custos, fluxo de caixa. Nós chamamos Luiz Petri, que é um professor da universidade da Univates. Ele ficou, acho que uns 7 anos, se não mais, com nós implantando e nos disciplinando, fazendo uma lavagem cerebral dentro do nosso negócio. Esse é o caminho, esse é o jeito. E aí veio a informática, 94, 95, começou a vir... A parte de automação também, né? E a automação naquela Ainda época não era. era zero. Era tudo manual, era encher o frasquinho, claro que. Mas daí De certa forma. já veio o tal do computador, né? Sim. Daí nós já contratamos um cara lá, ele já fez para nós tirar a nota fiscal pelo computador, né? E aí daqui a pouco Desenvolver um sistema próprio, né? um próprio, isso. E aí a gente começou a criar já planilhas para lançar, aí a coisa ficou assim, mais fácil, mais organizada. Profissionalizou. Isso. E Daí a empresa todo mês crescendo sem parar. Sem parar, Sempre vendendo mais, Há 34 anos, agora dando um salto na história. Então, nós tínhamos vamos dizer, as 3 unidades lá em 2008, tu disse que conheceu nós em 2010, mas eu acho que foi ali o período, porque eu sei que vocês nos ajudaram também na parte da tributação, Isso. porque o nosso prédio era muito gigante, porque aí houve uma discussão entre nós ali de 96 até 2000, 2004 ali, foi assim um auge, tudo deu certo, lançamos muitos produtos, e só que aí começou a vir de novo uma pergunta. Se nós continuar assim, nós vamos sucumbir, porque todas as unidades era tudo um meio que processo arcaico, manual, artesanal em alguns momentos, né? E aí nós se reunimos, aí o nosso corpo decisório já era um pouquinho maior, já tinha umas 6, 7 pessoas, área comercial. E aí nós fizemos um planejamento, né? Olha, nós temos que construir a nossa sede própria. E eu sempre tive uma preocupação, eu disse, pô, se um dia qualquer coisa não der certo, eu não tenho nem lugar onde guardar as máquinas, né? Sim. Porque os prédios tudo era alugado, né? Então aquela preocupação, vamos planejar uma nova fábrica, né? E aí foi que a gente, em 2008, 2007... a gente adquiriu uma área de terra lá em São Caetano, já pensando nessa... Primeiro fizemos uma análise de água em toda a região ali, porque a água é muito importante, o padrão de qualidade da água, né? E Que é uma das principais matérias-primas, se não a principal, né? Porque ela dá o equilíbrio para o resto de tudo. Se a água é boa, que a gente disse, ela não é dura, se ela não é salobre, a água tem que ser boa para que você possa fazer uma formulação equilibrada. E né? hoje a água de vocês vem de uma fonte lá da região. Ali próximo. Poço artesiano, próprio. que é isso que a gente media lá, a qualidade da água. E tem muitos poços artesianos de comunidades em volta, né? E aí em 2008, então, nós começamos o projeto, né? Só que quando nós vimos o projeto,
nós caímos, né, de costa, né? Daí eu disse assim, se nós não formos arrojados e investir na nossa sede, nós podemos talvez quebrar por ter tido coragem muito grande, e se a gente não fizer nada, a gente pode também fracassar porque nós ia sucumbir, porque como nós tinha 4 unidades, nós já tinha vários prédios alugados, porque o nosso segmento ele ocupa muito espaço, né? A embalagem e tudo. Então foi um momento ali que nós tínhamos que tomar decisão, e aí a gente começou a chamar gente, né, consultorias para dentro da empresa, para nos ajudar. Na expansão. Tipo créditos e débitos, o que eu vou me creditar, o que eu vou amortizar, o que eu tenho que pagar agora, porque não é só a prestação, né? E aí depois veio o Valmor Kapler, que também vocês conhecem ele, que está também já há uns 10, 15 anos, desde 2008. Na verdade foi através do Valmor que nós te conhecemos. Eu conheci o Valmor lá da região, o Valmor é consultor, né? Sim, muitos anos, professor, atende várias empresas e nós fizemos vários trabalhos em conjunto, foi quando ele me apresentou a Girando Sol. Isso aí, então para tu ver quantos anos a gente já está junto. Então é isso, é tentar, isso é bíblico também, né? Cuidado com falsos profetas, né? Quando você vai trazer uma consultoria para dentro da tua empresa, tem que ter muito cuidado, a gente não pode se encantar com a música, a gente tem que ver se o cara sabe tocar a música. Né? Então, dizer que sabe tocar e depois tocar tem uma diferença muito grande. E isso eu sempre digo, minha filha que está aqui acompanhando também, eu sempre digo, filha, sempre cuidam quando vocês trouxerem gente. Milagre não existe. Existe um bom trabalho, né, que as pessoas vão querer ser remuneradas para isso. Então, eu sempre tive a cultura de que todo mundo precisa ser remunerado, né? Não querer explorar um bom profissional, mas também não deixar se explorar. Então, ter esse equilíbrio entre aquilo que tu precisa para fazer o negócio. Então, foi um momento assim que, bom, nós tínhamos lá o projeto, nós olhamos 5 anos para trás, vamos arredondar, 2005, olhamos 5 anos para trás, quanto a empresa cresceu, e olhamos 15 anos para frente. 15 anos para frente. Então nós já pensamos a fábrica 15 anos para frente, porque a gente não queria fazer puxadinho depois, né? E aí nós começamos a botar isso no orçamento, né? Foi um grande investimento. E nessa época vocês já estavam né, fora do Rio Grande do Sul, em outros estados, outros países? Sim, estados. Daí nós já começamos, aí nós já tínhamos em torno de 10 famílias de produtos, né? Nós já vendíamos em Santa Catarina, em 94 nós abrimos Paraná, então eram os 3 estados que a gente atuava. Em 2000 nós começamos a exportar. A exportação hoje representa em torno aí de 4% do nosso. A gente tem um equilíbrio entre o que a gente importa e exporta, né, para a gente ter um equilíbrio na nossa bolsa comercial interna lá, né? Então, nós já tínhamos, sim, e aí nós olhamos, será que esses 15 anos é arrojado, não é? E aí nós tivemos que fazer um fluxo de caixa. Aí o Badesul foi muito importante para nós. Eu chamei os caras do Badesul, eu disse assim, gente, eu quero que vocês ajudem a construir um projeto para nós, porque eu quero pagar as prestações de vocês religiosamente em dia. Então vocês têm que me dizer se o que eu estou... se eu estou aqui meu balanço, está tudo aqui, tudo, olham, avaliam bem criteriosamente, e no contrato nós vamos colocar uma possível rolagem de dívida, né? Daí eles não, mas não, eles fizeram o fluxo de caixa, organização, tudo, nos ajudaram. Então tudo é conversa, é o diálogo, é a forma com que tu constrói com as pessoas, né? Foi o que eu fiz, porque a gente mas o banco não vai fazer. Claro que ele faz. Se a história é verdadeira e você vai entregar aquilo que a gente falou, porque a gente trouxe eles junto para ajudar a construir algo maior, né? E eles, contrapartida, tinham seu resultado também, né? Mas aí o Badesul, na época, acho que era o Lopes, o presidente do Badesul, eles vieram lá dentro, ficaram dentro da minha empresa lá por uns 45, 60 dias, fazendo uma análise de todo o nosso negócio. Inclusive, quais custos iriam aumentar com a nova construção e quais ganhos de produtividade que a gente ia ter, né? E aí conversa vai, conversa vem,
né? Tava tudo bonito, tudo organizado. Valmor um dia disse, gente, calma, calma. Nós só olhamos, por enquanto, parede, ganhos e perdas. E o recheio da nova fábrica, que é para ser projetada para 15 anos. Vocês calcularam isso? Opa! Aí nós sentamos para trás. Isso também vai exigir capital de giro, máquinas novas. Como é que vai ser esse recheio, né? Bom, aí veio uma nova dor de barriga, né? Bom, se debruçamos mais uns 6, 8 vida do meses. empreendedor, sempre com um desafio na mesa, né? Sempre com desafio na mesa, mas quando tu gosta, quando tu tem paixão, isso é um esporte, é um trabalho, porque isso é uma coisa da gente, né? Isso é uma coisa que nasce dentro da gente e a gente tem um prazer enorme de fazer isso. É evidente que tem horas que realmente dá vontade de escapar, né? Porque o fardo ele é grande. Mas a gente sempre teve pessoas e continua tendo pessoas do lado. Eu continuo dizendo para meus filhos, para as pessoas que estão lá dentro, a gente não precisa saber fazer tudo, mas a gente tem que ter o telefone de quem sabe fazer. Exatamente. Né? Se tu não sabe, chama quem sabe, porque tu não vai saber fazer tudo. Formar a equipe é fundamental, né? Formar a equipe dentro da empresa, treinar, não ser medíocre com algumas coisas, né? Tu tem que, às vezes, para tu criar um bom ambiente de trabalho, tu precisa dar liberdade, dar espaço. Hoje em dia vocês estão com quantas pessoas, Gilmar? Hoje nós somos 670 interno e mais 600 externa, que são as pessoas que estão dentro do supermercado. Então, hoje, tranquilamente, entre diretos e indiretos, nós estamos falando aí de 1.500 pessoas. E como é que funciona, assim, a organização, né, da empresa de vocês em relação às pessoas, em relação à evolução dessas pessoas? Eu vi que em um podcast recente tu chegou a comentar que tinha um setor de desenvolvimento humano organizacional, né? Poderia nos contar um pouquinho mais desse projeto de vocês? DHO é um setor que nós agora estamos implantando. Na realidade, não é que nós não tínhamos, mas nós tínhamos mais um recursos humanos, que era mais a parte técnica, né, de uma folha de pagamento das pessoas. E hoje a gente tem que ter um olhar que é além da burocracia, que são as pessoas, né? A gente já está vendo pelos noticiários aí, até uma nova lei agora, que o síndrome de burnout, essas coisas, vai entrar como uma doença... Não codificada, sei. Né? Isso. É codificada. Agora tem um manual, enfim. Isso. Né? Eu, às vezes, não sei os nomes técnicos, mas a gente sabe o que está acontecendo, né? Então, a gente já teve essa visão de, pessoal, nós vamos ter que começar a ter um olhar um pouquinho melhor. E muitos colaboradores nossos também ainda estão aprendendo essa nova fase. E elas enxergam muitas vezes o movimento que a gente tem dentro da empresa, porque esse movimento, né, desenvolvimento humano organizacional, ele não é um pacote feito, ele não é, tá aqui, eu vou começar a entregar, porque isso uma construção. É uma construção, porque é a cultura da empresa, é do jeito que eu comecei a empresa, porque foi esse jeito, junto com todas essas 670 pessoas, está fazendo com que a empresa está dando certo. Então essa pessoa, ela veio para extrair esse nosso jeito e transformar isso numa cultura dentro da empresa, com algumas regras, algumas disciplinas, enfim, o que pode, o que não pode. Então isso eles estão elaborando, estão construindo, e à medida que a gente vai avançando, a gente vai organizando, disciplinando, porque até 2015 nós tínhamos 200 e poucos funcionários. Agora nós estamos em 2024, 25 ali com 600. Nós, em 8, 9 anos, nós triplicamos a quantidade de funcionários. Então, essas pessoas novas que entraram e que estão entrando ainda, eles não entendem a cultura da empresa. E estão entrando muita gente numa velocidade muito grande. Sim. Então, isso agora tu tem que ter pessoas para dizer, olha, que é legal de trabalhar, mas não é legal por causa disso ou aquilo, porque existe um jeito, uma forma de jeito você... Girando Sol de ser. Isso aí, o jeito. E qual é a cultura da Girando Sol, Gilmar? A gente tem várias coisas que a gente trabalha, que é o sustentável. E quando a gente fala o sustentável, não é só a natureza também, mas é os negócios, é a lucratividade, é ter uma sustentabilidade em tudo aquilo que a gente faz.
que não, você tem um setor, você tem que fazer uma entrega, então não é criar uma coisa e deixar jogar do lado, você tem que ser sustentável naquilo que você faz. A ética, a gente não abre mão disso, né? Ser honesto, ser trabalhador, e muitas vezes a ética também não é se eu vou roubar ou não vou. Ser correto. O que é meu, o que é dos outros é dos outros, e se eu fui contratado para fazer isso, eu não vou estar botando minhoca na cabeça dos... Isso também é ética. É a forma com que você conduz as palavras entre as pessoas, né? Então, nós temos ali vários critérios... Valores, né? Valores que a gente está ainda e está repassando para isso. Humanas, que é literalmente pessoas, cuidar bem das pessoas, né? Respeitar as pessoas, trazer elas, educar elas, no sentido, não é educar de educação, porque cada um vem com a sua educação, mas educar para o jeito da empresa, da política, enfim, do que a gente... E o compromisso com os resultados, aí sim, né? Aí entra também o meio ambiente, a meta, tudo aquilo que a gente planejar, que a gente organizar, que aquilo não seja uma perda de tempo, né? Você tem que fazer um planejamento e você tem que correr, que as pessoas estejam comprometidas com isso tudo, de correr atrás. Não precisa estar o Gilmar, o Rafael, a Amanda toda hora, gente, não. Uma vez que foi planejado, que cada um faça a sua parte, faça a sua parte, seja o seu empreendedor, cada um no seu setor, né? Então, são algumas das competências que a gente tenta trabalhar, porque não é fácil. Eu sempre digo para a minha equipe, a gente que tem família, às vezes é uma família pequena, 5, 6, 3 pessoas, às vezes a gente tem discórdias, né? Desconcordâncias dentro da família. Então, imagina uma empresa que tem 1.200 pessoas, né? Então, você tem que ter um equilíbrio emocional muito grande e alguns critérios bem estabelecidos para que aquilo não vire uma bagunça, né? E com relação ao futuro, assim, Gilmar, como é que você projeta a Girando Sol nos próximos anos? Quais são os seus principais anseios? Tem a questão também, da sucessão, né? familiar. E uma outra pergunta, dentro dessa pergunta, seria a questão dos mercados. A gente sabe que a Girando Sol é muito forte no Rio Grande do Sul. Mas dentro do Brasil, existe muito mercado ainda para se explorar dentro do Brasil, a marca Girando Sol? Sim, centro do país, Nordeste? Sim, se eu vou olhar só o nosso país, o sul do Brasil representa 17% do consumo brasileiro. Então, se eu vou olhar isso para o nosso negócio, eu tenho 17% de participação daquilo que eu posso produzir, né? Ou seja, então eu tenho 83% para buscar ainda, porque se o sul do Brasil representa 17% e eu tenho um X share de mercado, se eu replicar isso para os outros 83%, eu já sei quantas fábricas eu preciso construir. Ou seja, tem muito espaço para crescer no Brasil. Muito espaço. A grande pergunta é como tu vai crescer e com quem, né? Se tu vai te aliar a alguém, se tu vai crescer sozinho, ou você vai ficar aqui e vai entrar em outros nichos de negócio. Aí são formas com que a gente debate muito isso, a gente leva isso com muita serenidade, a gente conversa isso, tanto sucessão, né? Agora toda a minha família reuniu os agregados, como a Fundação Dom Cabral diz, os genros, né? Nós reunimos, daí ele disse, mas tu foi corajoso trazer teus agregados aqui. Eu disse, não, se é para brigar, nós vamos brigar logo. não vamos deixar para velhice, né? Daí fizemos no ano passado todo um projeto, né, de sucessão familiar. E daí eu disse, família, a primeira coisa para nós falar sobre sucessão familiar é entender o que é uma sucessão familiar. Então, se nós, uma vez, saber o que é uma sucessão familiar, eu acho que vai ser mais tranquilo para todos para falar. O primeiro acordo que nós fizemos da família, que os filhos vão casar com separação total de bens, para preservar as empresas que os genros têm, para preservar a empresa. Então, às vezes, de novo, a gente conversar, ter um papo franco, aberto. O diálogo é importante, né? Evita problemas futuros. Isso, porque eu disse para eles, porque não é por falta de dinheiro, se for o caso, que vocês vão deixar de viver. É só uma regra. Que nem a minha filha mais velha, agora a Amanda também vai ser mamãe em agosto, né? Daí eu usei ele como exemplo, eu disse, Lua, tudo que tu conquistar
né? Tu e a tua mulher, minha filha, vão trabalhar, vão economizar, e aí a tua filha vai casar com um cara. E esse cara, daqui a pouco, ou a própria filha vai dizer, eu não quero mais esse cara. É justo? Sim. Essa é a pergunta. E aí eles entenderam, realmente, mas não é justo. Lá tem uma hora, é justo ou é correto? Né? Então tem as duas coisas. Né? O justo e correto é, eu posso em vida dar mais ações para um filho do que para o outro. É justo ou é correto? Não. É correto, mas não é justo. Eu posso em vida doar o quanto eu quiser, mas aí todo esse programa que nós fizemos, ele fez refletir sobre isso. Né, sobre o que é justo, e nunca eles ponderaram em momento nenhum do que é justo e do que é correto, mas eles colocaram alguns exemplos para frente para a gente discernir do que é justo e do que é correto. Então, e isso foi muito legal, a nossa cabeça para falar sobre os negócios, os desejos de cada um em família ficou mais fácil, ficou mais leve, inclusive sobre conversas difíceis, né? Quando você tem que daqui a pouco ter uma conversa mais difícil com alguém, veio técnicas também para isso. Então foi muito legal esse trabalho, porque é um trabalho que apenas está começando. Com né? certeza. Eu tenho 60 anos, tenho ainda alguns anos pela frente, mas a sucessão ela não é hoje eu paro, amanhã você começa. Exato. Ela é planejada. Ela né? é planejada. E a nossa empresa, graças a Deus, com todas as equipes, eu sempre trato isso com muita naturalidade dentro da empresa, com todos os meus colaboradores. Eu disse, eu tenho duas saídas, gente. Um dos meus filhos, 3 na verdade, mas assim, um dos meus filhos assumir, ou a gente contratar um profissional que vai tocar o negócio, ou eu me desfazer do negócio. Sim. Né? Então, se vocês gostam do nosso jeito, vocês vão nos ajudar, que é, né, a nossa cultura de trabalho. Então, vamos nos ajudar a fazer com que essa sucessão seja leve, seja responsável, porque nós não, tanto que nem a Bianca, que está dentro da empresa, diz, né, filha, a gente tem que ter um cuidado, porque tem uma capacitação que precisa ser feito, né? Tem que ter um treinamento. Né? Então, é desse jeito que nós estamos... De uma forma leve, muito bom. Leve, Muito não bom, porque Gilmar. os jovens hoje, minha filha tem 30 anos, é mãe, né? Então a gente não pode botar desespero na cabeça das pessoas. A gente tem que botar leveza, bem ao contrário. A gente tem que dizer que isso é gostoso, e não dizer por dizer, porque é gostoso. Quem gosta da indústria, que nem a gente nasceu dentro da indústria, o viajar, o curtir, o estar lidando com o cliente, com o consumidor, você aperfeiçoar aquele produto, você melhorar, isso é uma coisa incrível, né? Daí tu olha assim no universo de 200 SKU que a gente tem, aí lá no meio tu acha um produtinho que não está vendendo tão legal, e aí tu chama a galera e diz assim, galera, vocês viram que esse coitadinho ali está perdidinho ali no meio, vamos ajudar esse cara a vender, vamos tentar entender o porquê que o consumidor não está... E daí tu começa a criar... Perfeito. Eu tenho uma pergunta para te fazer, Gilmar, que assim, te ouvindo, a gente sabe que ser empresário no Brasil é um desafio, né? Nem todos têm essa história vitoriosa e de sucesso como a tua. E eu queria te escutar um pouco assim sobre o cenário brasileiro, porque o mundo dos negócios tem todos os seus desafios, mas também empreender no Brasil, em particular, também não é simples, né? Tem a questão de uma carga tributária elevada, mudanças de governo. Como é que tu enxerga isso, assim, e qual é a tua percepção para o futuro? Tu enxerga com otimismo? Você acha que o governo atrapalha hoje os negócios, ou deveria atrapalhar menos? Enfim, como é que você enxerga? Eu digo que o governo ele não atrapalha, não atrapalha no sentido, a gente precisa de um governo, a gente precisa de pessoas que comandam o Estado, que a gente sempre diz, né, que a política é uma coisa séria. Quem não é sério são alguns políticos. Então, a política é séria. Quem não é sério, alguns políticos que, né, querem levar vantagem, enfim, aquela coisa toda que a gente não cansa de ouvir na televisão. Né? Então, o Estado ele precisa existir, ele tem que estar... a minha preocupação, né, em relação ao Estado é quando, dentro do mesmo segmento, alguém é beneficiado, o outro não. Porque aí eu posso estar sendo atingido por Injustamente por interesses assim políticos, isso, né? Então eu acho que essa é a grande preocupação, porque o julgado já não é mais julgado, né?
Então, tu sempre está na dúvida, tu nunca sabe se aquele processo que você ganhou daqui a 10 anos, 10 anos não, mas daqui a 5 anos o cara não vai te dizer, ó, cara, aquilo ali. Então, essas coisas que realmente nos deixam preocupados. Agora, em relação ao entusiasmo pelo Brasil, eu tenho muito. Nós somos 220 milhões de consumidores. Nós estamos loucos para consumir. Nós temos muito desejo, né? O nosso cidadão comum, ele tem muito ainda por crescer. Se nós olharmos as economias europeias, eu tive há poucos dias na China agora lá, a gente tem uma visão um pouco errônea sobre a China, sobre alguns aspectos, outros que eu não conheço tanto, né? Mas sobre economia, eu não vi um país mais capitalista do que a China. Foi a tua primeira vez, a China? Foi a minha primeira vez que fui para lá. O que eu vi lá é fora do comum. Tudo é gigantesco, tudo é grande, tudo é incrível, tudo funciona, tudo é organizado, tudo é barato. Qualquer cidadão tem acesso a... Nós fomos lá numa torre, que eu não sei o nome, ela tinha, acho que 300, pelo elevador, dizia 351 andar. Nós subimos lá em cima, é coisa de 15 pila ao nosso dinheiro. Milhares de pessoas na fila. E chineses. Europeus eram 2, 3, eles adoram tirar foto com pessoas que são do Ocidente. Isso. Então, e eles têm uma paixão, né? Nós estivemos na feira da Canton Fair lá, é a maior feira multissetorial do mundo. E o que tu trouxe de novo dessa feira, Gilmar? Eu trouxe que a gente não pode se acomodar. Tem muita coisa acontecendo. A China está à frente em muitos aspectos. Né? Tem muita coisa acontecendo e eu vou usar um termo que eu perguntei um dia para minha mãe. Eu disse, mãe, como é que... Ela faleceu com 87 anos. Ela nasceu onde não tinha rádio e faleceu com o WhatsApp na mão, né? E aí eu disse, mãe, como é que entrou isso tudo na cabeça da mãe? Um jeitinho simples, mas não te preocupa. A gente só cria coisas que a gente precisa, né? Então, à medida que as coisas vai vindo, se tu não tem preguiça, tu vai aprendendo. Verdade. A televisão é só ligar, o jornal é só abrir e ler. O rádio, na época, era só ligar e sintonizar. Então, já vem o, como é que se diz, o manual junto, né? A gente só, às vezes, leva um pouquinho mais de tempo. Então, na verdade, eu fico encantado com tudo isso, né? Eu fico pensando, puxa, eu precisava viver pelo menos mais uns 200 anos para ver onde é que isso vai parar. Aonde isso vai parar, de tão bonito que é, tanta coisa boa, tá vindo. A robótica lá é um negócio que já é real. Os Uber sem motorista, já tem cidades que já estão autorizadas para circular livremente, né? Sem motorista, né? O drone numa feira que nós fomos lá, ela já está lá para venda, até para 2 pessoas já. Então, isso são coisas que lá é real. Aqui nós não, um dia. Então, mas esse um dia vai vir. Vai vir, ele está logo aí. Eu vi uma feira agora na China recente, onde eles lançaram um modelo de carro elétrico, que hoje a China dá um banho, né, nos carros elétricos, que era um carro elétrico acoplado a um drone gigante. Na verdade, era como se fosse um avião para 2 passageiros. Claro, isso é uma coisa futurista, mas a empresa que estava divulgando esse modelo novo falou que é futurista daqui a 5, 6 anos eles querem colocar no mercado. Ou seja, você vai ter o carro, está muito trânsito, encosta o carro, pega o drone e vai voando para casa. Isso eu não gosto de voar, então tá tranquilo. Não vou usar. Tem que tirar o brevet, eu acho, tem que tirar o brevet. Mas o que o senhor trouxe de novo, assim, que o senhor acha que vai dar para utilizar na Girando Sol, ou pensando, né, obviamente, no futuro? O que o senhor visualizou? Na realidade, eu fui a convite do meu sobrinho, o Lucas, ele tem uma consultora, e ele dizendo, não quer ir comigo? Né? Ele sabe que eu gosto de viajar, gosto de aprender. A feira é mais voltada, é multissetorial, ela é mais para a área da construção, né? Mas eu tive lá insights muito legais de indústria, eu fui visitar uma indústria de produtos de limpeza lá, me apaixonei, inclusive, a forma com que eles trabalham lá muito por andares.
A gente já viu, como é que se diz, chiqueiros de porcos, não sei se você já viu, tudo por andar, né? E cada andar tem uma função, e isso é a indústria que eu vi lá, eu já trouxe um desafio para dentro da fábrica agora de pensar isso, né? Talvez não a indústria, porque o nosso jeito é um pouquinho diferente, a nossa cultura, por isso que a gente Adaptar o Brasil, né? Então, mas tem outras coisas que a gente pode fazer. Fora matérias-primas, máquinas, isso são grandes fabricantes, porque eles fornecem para 1,5 bi de consumidores. A gente tem uma visão, mas China é tudo barato, tudo. Qual é a visão deles? Tu quer esse copo aqui, ó, esse copo aqui eu tenho para 50 centavos, para R$1, para R$10. Se tu quer o de 50 centavos, eu vou te fazer um copo valendo 50 centavos. Agora, se tu quer um copo resistente, legal, ele vai te custar esse preço. Então, fazer a pergunta certa. O que tu quer e quanto tu quer pagar? Né? Daí tu vai receber aquele produto, eles vão te construir aquele produto. Eu tive num fornecedor lá, ele disse, Gilmar, não te preocupa. Assim, mais ou menos disse, se tu quer que eu construa uma fábrica para ti, tu só me dá a planta, o projeto, eu te levo ela montadinha lá do jeito que tu quer. Então, existe lá, as grandes multinacionais fazem assim, né? Mas a gente que é mais regional, quando tu enxerga isso, tu começa a ficar encantado. Aí, de novo, né, é ter o telefone de quem sabe fazer. Né? Então, se amanhã depois os filhos achar, ou quem assume a empresa, que eu digo nessa fase de sucessão, vamos construir uma fábrica? Vamos. Olha, tem um cara lá que ele disse que constrói uma fábrica assim, assim. Mas daqui a pouco aqui no Brasil também tem. Exatamente. A gente só ir atrás e pesquisar um pouco. Então, essas coisas que me deixaram mais feliz, porque num determinado momento, qual é a preocupação? A preocupação é poder continuar crescendo, investindo. Assim, uma coisa que eu sempre digo é para todos os setores, todos os setores têm um orçamento dentro da empresa, né? Tem que respeitar o orçamento. E tem que fazer de conta que aquele orçamento é o negócio dele. Tem que fazer sobrar no final do ano. Se tu orçou 10 mil, chega no final do ano com lucro. Porque se tu chegou com lucro, o negócio como um todo, e se porventura um ou outro não conseguiu por um outro motivo, um ajudou o outro e o pleno atingiu o objetivo. Então, orçamento, fluxo de caixa, né? Mas a decisão... Claro que quando tu começa o negócio, como eu comecei, tu vai resolvendo tuas dores à medida que elas vão passando. Mas quando tu tem 34 anos de história, você já fez muitas coisas, muitos projetos, é a história que vai te dizendo que aquilo que tu fez deu certo, aquele outro não deu tão certo, então tu vai eliminando algumas coisas. Então, mas eu vou fazer um investimento, que nem agora, nós estamos investindo ali mais 80 e poucos milhões, né? Então, o histórico da empresa... Na fábrica? Na fábrica, isso. Então, agora, até final do ano, concluímos a obra, final de setembro, mas concluímos a obra, e aí vem os recheios, aquela coisa toda, organizar a fábrica. Então daí, mas será que vai dar? Gente... Nós 34 anos planejamos, nós 34 anos nós organizamos, isso aqui não foi tão legal, mas isso aqui deu tudo certo. Sim. Então... Já tem um histórico positivo. Já tem um histórico positivo. O que funciona, o que não funciona. Foi esse jeito que a gente fez, a gente olhou o fluxo de caixa, a gente tem lá um ciclo de coisas que a gente olha, e essas coisas estão, uma ou outra escapa, sempre uma outra coisa vai escapar. Né? Então, por isso que eu sou um apaixonado, aí quando eu vou lá, eu já acho que aqui está legal, as coisas estão indo numa... Lá eles estão... Fica mais empolgado ainda, Gilmar. Mais empolgado ainda. Que coisa boa. Assim, que história interessante. Eu vejo, assim, que tem toda a questão ali do início da tua mãe, daí tu mostra a importância de estar atento também às oportunidades, porque tu viu uma oportunidade, né, ali da tua mãe fazendo amaciante, como uma oportunidade para ti. A importância da família também na tua história. Todo momento tu traz a família na tua história. Sim. E a importância também de ter parceiros, né, de ter relacionamento, e um relacionamento bom com as pessoas para sempre ter um contato, né, no momento em que precisar, e pessoas que confiam muito em ti, no teu trabalho, porque, né, durante a conversa tu já citou várias pessoas que estão ao longo, né, da história da Girando Sol contigo. Então, é realmente uma história inspiradora. E para finalizar,
queria muito poder escutar muitas rápido outras o tempo, histórias. né? Passa muito rápido, porque são muitas histórias. Eu queria, através de algumas perguntas, conhecer um pouco melhor o Gilmar pessoa. Não o Gilmar necessariamente... Empresário. Empresário, O que exatamente. o Gilmar faz nas horas vagas? Qual é o hobby do Gilmar? Falar da gente é difícil. Eu queria saber, Gilmar, como é que é o Gilmar no dia a dia? O que te traz assim tranquilidade naquele momento que, um dia intenso de trabalho, o que te deixa assim mais calmo, relaxado no dia a dia? Qual é o teu hobby? Eu não tenho assim um hobby. O meu hobby é chegar em casa, estar bem com a família de novo, né? Eu tenho um hábito, 5h30, 6 horas eu estou em casa, a mulher está com o chimarrão, a gente faz o lanchinho, eu faço as coisas que a gente precisa fazer dentro da casa, aí a gente senta, toma um chimarrão. Hoje eu gosto muito de olhar seriados, né? Alguns estou hoje olhando, não sei se eu posso... Estou olhando um seriado magnífico. Até anota aí já, mano. Adoramos uma dica. Yellowstone, né? Sim, é muito legal. Ele, como família, ele fala muito exatamente sobre o que nós falamos agora. De legado, né? De legado, né? Uma hora ele diz lá, eu não sei por que, desculpa o palavrão que eu vou dizer, eu não sei por que eu estou querendo proteger essa merda, né? Ele brigando com os filhos, brigando com a comunidade, ele usou ele disse, por que eu estou fazendo isso, né? Se eu tenho que lutar contra o mundo, mas às vezes é assim. Para as pessoas em volta entender, tu precisa lutar contra o mundo até que daqui a pouco cai a ficha, né? A vida da gente é assim, às vezes tu precisa levar umas na cabeça e a coisa tá fluindo, não olhei até o fim ainda, né? Então eu gosto, né? Gosto minha netinha, ela vem agora quase todo dia antes da noite, ela adora tomar banho de piscina, daí, vovô, vamos tomar piscina, vamos tomar um banho de piscina, vamos. Daí, então, eu gosto de curtir isso, eu gosto de curtir a família, gosto de viajar, né? Isso eu adoro, tenho paixão, né? Conhecer coisas novas. Eu, graças a Deus, agora eu consegui me organizar, fazer 1, 2 viagens por ano, e não é só para passear, é para tu também ver novas culturas, novos jeitos. Isso faz com que a gente vai se acalmando também, vai levando uma vida mais leve, porque a gente vai vendo que as coisas são muito parecidas, em momentos diferentes, né? Então, o Gilmar, ele não é muito complicado, não. Eu sou bem, né? Sou um pouquinho chato nas coisas assim, eu gosto mais da vida caseira mesmo, de em casa. Eu tenho um sítiozinho, que fim de semana eu vou lá, a gente faz um churrasco lá, coisa boa. Curte a família, as coisas simples da vida. Também sou do teu time, Gilmar, sou do teu time, gosto disso também. Gilmar, e tem algum pensamento, assim, alguma crença que tu tem, algo que te ajuda no momento de decisões difíceis? Fé em Deus. A mãe sempre, e o pai, né, eles sempre acreditaram em Deus, e eles sempre dizem assim, Gilmar, vocês que lidam com bastante pessoas, e sempre cuida dos sinais. Um dia caiu um copo no chão que não era normal cair. Opa, hoje caiu um copo no chão. Amanhã, de novo um copo caiu. Puxa, 2 dias caiu o copo que nunca tinha caído. Vai Está lá, atento à voz de Deus. Vai lá, escuta. Observa os sinais, vai lá, escuta. Porque hoje pode ser 2 copos, amanhã pode ser um produto, pode ser uma pessoa, alguém está reclamando que nunca reclamou, aí outra também está reclamando. Opa, tem muita gente reclamando aqui, vamos investir. Não ter preguiça para correr atrás e investigar, não no sentido de investigar, de tentar entender o que é aquilo. Então isso me norteia muito, é não fugir do problema. Se você deixar o problema te dominar, a tua dor de cabeça vai ser maior. Então o melhor remédio que tem na minha é resolver o quanto antes possível. O quanto antes possível, tu de novo trazer, se tu não sabe resolver, traz alguém que possa te ajudar para diminuir o teu fardo, né, o teu peso, porque quando você tem aquela sensação de que precisa ser tomada uma decisão e tu às vezes não está preparado emocionalmente ou com os dados, informações necessárias, chama alguém para te ajudar. Então são princípios que eu levo. Isso eu digo para minha equipe, de gente só tem que cuidar para a gente não querer chamar toda vez
para os outros resolver os teus problemas. Tu tem uma hora que tu vai ter que resolver os teus problemas, porque eu não vou estar podendo chamar toda hora a gente para resolver os teus problemas. Mas quando a coisa é cabeluda, no nosso vocabulário, sim, nós temos que, não podemos ter medo de chamar a gente. Porque porque vocês estão trabalhando num time, né? A Giransol é um time. Isso. Então, isso é um meu jeito que eu estou tentando passar para a equipe. Então, a gente tem um orçamento para isso, a gente tem horas para isso, a gente, que nem o DHO agora, eu não vou exigir que aquela pessoa, só porque eu contratei ela, ele vai ter que fazer isso tudo. Não, ele vai ter que trazer profissionais para dar esse treinamento, para ajudar a usar as palavras certas, os termos certos, né? Então, mais ou menos isso, né? Eu acho que uma característica tua, assim, pela tua história, é proatividade. Assim, eu acho que eu diria que uma palavra que te define muito, assim, que desde o teu início na própria indústria calçadista, tu sempre fosse muito proativo, porque você cresceu muito na indústria calçadista, você nunca se acomodou. Não. Você sempre foi uma pessoa muito antenada aos sinais, vendo onde estavam as oportunidades e não tendo medo de explorar aquela nova oportunidade, né, e de aprender com aquilo. Assim, rapidinho, a organização, então agora faz os últimos 3, 4 anos que a gente está organizando os setores. Quem é quem faz o quê. É um organograma, mas dentro da empresa, né? Então, a Bianca, ela organizou o Trade Market, está organizando, está há 3, 4 anos agora, ou 5, mas agora que está criando intensidade, a Marlene cuida da parte comercial, pedidos, relação comercial, contabilidade, o marketing é um setor novo dentro da empresa, né? Criamos a controladoria, que é o que vai fazer a gestão, enfim, dos indicadores, tudo mais, né? Setor de compra, o P&D. Então, vários setores estão em construção. E a minha fase da vida agora é observar os sinais. É onde tem ruído, é onde está doendo, e tentar ser pontual com esse setor, com muito diálogo, com muita conversa, tentar entender o que se passa, o que precisa, se é condição de pensamento, de inteligência, ou se é falta de ferramenta, porque às vezes a gente exige dos profissionais, só que a empresa não dá condições. Sim. Isso tem muito, né? Então, aonde a empresa pode te ajudar? De que forma? Gilmar, não é a empresa, é eu, tá? Então, o que tu precisa para tu te ajudar? Gilmar, essa coisa aqui eu não estou conseguindo entender. Se tu fosse fazer um curso, tu acha que isso iria te ajudar? Iria. Então, vamos fazer o seguinte, procura um curso, daí de novo, cuidado com os falsos profetas. Não pega qualquer um, pega alguém que realmente vai fazer a diferença na tua vida. Isso vai ter um preço, vai ter um custo, né? Às vezes parece mágica, mas não é mágica, é um olhar que a gente vive o dia a dia, uma eterna evolução, né? Isso, uma isso. Eterna evolução. Então, mais ou menos isso. Perfeito. E uma última pergunta para finalizar, queria saber qual legado o senhor quer deixar pessoalmente, né? Além de todo o legado da empresa, pessoalmente, qual legado o senhor quer deixar? Bom, o legado pode ter várias coisas, mas o meu maior legado é deixar um recurso financeiro para minha família, mas não é só o recurso financeiro, né? Minha filha está aqui, está acompanhando, ela sabe disso. Eu disse, filha, a primeira coisa que eu vou ensinar vocês é vocês não gastarem. Eu vou fazer uma doação. A mãe, nós, pai e mãe, vamos fazer uma doação para vocês. Esse dinheiro vai estar na conta corrente de vocês e vocês não vão gastar esse dinheiro. Vocês vão ter que ter o controle e não gastar. Vocês vão segurar esse dinheiro para a aposentadoria de vocês, para vocês lá na frente viver. Então, ter o autocontrole, porque o dinheiro mal gasto, ele traz muitos problemas para a vida da gente, né? Então, muitas vezes a gente quer ter as coisas antes de poder ter as coisas, né? Então, isso foi assim uma coisa que eu aprendi isso porque eu nunca me esqueço quando nós morávamos no interior. Um dia o pai e a mãe estavam brigando porque não tinham dinheiro para pagar a conta de luz. Isso é história, não estou aqui para querer fazer sensacionalismo, não é isso. A gente era pequeno agricultor e o pai e a mãe eles não tinham dinheiro para pagar a conta da luz. E isso gerou uma discussão muito forte na casa do pai e da mãe e eu vivi isso. E eu meio que não é que eu fiz um juramento, né? Mas eu disse assim, ó, eu vou lutar de todas as unhas para não ter que passar essas situações.
porque o que o pai e a mãe, para sustentar uma família e não ter dinheiro para pagar uma conta de luz, que no interior deveria ser o que hoje, 30, 40 real. Então, essas coisas que foram me acumulando, eu nunca fui um bom aluno, né? Eu estudei até a 4ª série, rodei a 1ª, a 2ª, a 3ª e a 4ª série, né? Mas eu sempre fui um cara que fiz muito cursos de especialização naquilo que eu sentia falta, e é o que eu tento dizer para os filhos. Tenho o telefone de quem sabe fazer, ajudar, se capacito naquilo que está doendo, porque você vai só melhorar a tua condição emocional se tu te melhorar um pouquinho, se tu melhorar 10%, a tua alma, teu pensamento vai estar mais leve, né? Então, nessa linha, a gente não precisa sofrer para ter um negócio. A gente precisa se dedicar, que é diferente. É ter um pouquinho de ânimo para fazer o seu melhor para resolver aquilo que está te incomodando. Porque como é bom, né, quando a gente tem um problema, ele está resolvido, tu vai dizer, puxa, sabe que eu sei fazer isso? Sabe que eu sou competente? E aí isso vai te dando coragem para fazer outras, e a vida inteira vai ser assim, né? Perfeito. Muito obrigado, Gilmar, por ter aceito o nosso convite. Foi uma honra te receber, poder escutar um pouquinho da tua história. Se pudesse, a gente ficaria aí a tarde toda, porque não deu para cobrir toda a tua trajetória, mas acho que foi bem bacana para quem está nos escutando poder entrar em contato com uma história de uma pessoa vencedora que teve uma origem humilde, foi muito trabalhador, muito dedicado e com competência. Eu acho que com a tua personalidade agregadora, né, dando muita importância aos principais valores, como a questão da família. Eu acho que ficou muito bem, como a Amanda comentou, muito bem claro aqui, a importância que você dá à família, aos parceiros que você conheceu ao longo da vida, que te abriram pontes, né? Te abriram caminhos. Muitas vezes são pessoas que você até convive pouco tempo, mas foram pessoas muito importantes, né? Muitas vezes, por exemplo, pessoas da nossa família, a gente convive muitos anos, amigos próximos muitos anos, mas tem algumas pessoas que cruzam na nossa história por alguns meses, ou muitas vezes com até um menor tempo, mas elas trazem um significado, elas te levam para um outro patamar, né? E eu achei muito enriquecedora a tua história. Muito obrigado por ter compartilhado aí conosco. Eu que agradeço, Rafael, Amanda, pela oportunidade de estar podendo falar. Enfim, a gente nunca sabe a dimensão de um podcast, né? De que forma vai impactar. Em nenhum momento é para se vangloriar ou, sim, talvez inspirar, que se a gente conseguir inspirar uma ou outra pessoa, isso é incrível, é maravilhoso, né? E assim, eu sempre digo para a equipe também, eu digo, gente, aqui dentro da empresa a gente não manda ninguém embora. Aqui as pessoas se autodemitem. Quando elas deixam de entregar, quando elas deixam de fazer aquilo que se faz necessário. Então, observe os teus sinais, né? Tu tem um planejamento, tu tem uma organização, tu está dentro de uma diretriz de negócio, e se tu começar a deixar de entregar, a gente não é porque um ano tu deixou de entregar que a gente vai te mandar embora. Agora, 2 anos, 3 anos, 4 anos, daqui a pouco nós vamos dizer, cara, tu vai ter que te reciclar, né? Então, eu acho que a vida, ela é assim, porque a gente precisa sempre estar se reinventando, e não só como negócio, como família, que nem até um ano atrás a minha casa estava cheia. Aí agora minha filha veio morar para Porto Alegre, a Bianca foi morar para Lajeado e meu guri veio estudar na URGS. Estou eu e minha mulher sozinha, agora eu e ela vamos ter que aprender a namorar de novo. Coisa boa. Uma nova fase. Uma nova fase, né? E é muito legal isso, né? Então, a gente sofre, então a vida é uma eterna busca, né, de coisas novas que vão acontecendo, e é isso, né? Porque lá no fundo eu também brinco, assim, mas falando sério, né? Eu vejo muitos empreendedores, né? A primeira coisa, eu vou ter um negócio para ter dinheiro. Aí eles têm dinheiro, compram um outro negócio. Aí eles já têm, quando eles estão com 50 negócios, estão com a vida enrolada, não descansam, não dormem, então... E eu tenho, por isso que eu falei um pouquinho do dinheiro, porque eu tenho o meu propósito na vida, né? Eu quero deixar um legado para minha família,
né, um legado que eles não precisam passar o que eu e meus irmãos passamos em casa, mas eu tenho que primeiro ensinar a eles que não é bem assim, né? Eles têm que ter o autocontrole, que eu acho que isso hoje é uma coisa que as redes sociais, elas facilitam as coisas, é uma rede muito consumista, né? Então, tu conseguir disciplinar isso, né? Cuide com quem tu andas, que te direi quem tu és, né? Então, isso são coisas simples, mas que funcionam, que são reais, né? Obrigado a vocês. Muito obrigado, Perfeito, seu Gilmar. Eu também aproveito para agradecer a sua presença. Realmente é uma história inspiradora e inspira muito a minha geração, com certeza, né? A gente que está iniciando na nossa carreira, com certeza é uma inspiração e também para as próximas gerações. Muito obrigada. Eu que agradeço, Amanda. Então, se você gostou do nosso episódio de hoje, que foi muito inspirador, fique nos acompanhando, que muitos episódios parecidos com esse também vão acontecer, outras conversas com lideranças inspiradoras de empresas. Continue nos acompanhando aqui, nos vemos no próximo episódio.